horas e 21 minutos. Começa hoje em Curitiba o primeiro simpósio paranaense sobre demências. O professor Ricardo Nitrini, da Universidade de São Paulo, e o professor Paulo Bertolucci, da Escola Paulista de Medicina, fazem palestras hoje. Amanhã, o palestrante vai ser o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Norton Sayeng. O simpósio vai ser aberto hoje, às 8h30 da noite, na Associação Médica do Paraná. Religião e ciência, elas estão realmente ligadas? Onde estão as explicações para a origem do universo, a origem do homem? Esses assuntos serão tratados pelo geneticista Newton Freire Maia, numa palestra hoje às 8 horas da noite, no auditório do Senac, em Curitiba. Quem tem mais informações é a repórter Cássia Miguel. O que é ciência? Quais os tipos de ciência que existem? Onde religião e ciência se encontram? Tudo isso é assunto da palestra que o professor Newton Freire Maia faz hoje à noite em Curitiba, no Instituto de Ciência e Fé. Professor, vamos começar pelo assunto mais polêmico. Onde ciência e religião se encontram? Ciência e religião se encontram várias vezes. São coisas diferentes, são maneiras de enfocar o mundo diferentes. Mas há assuntos em que as duas se encontram. E nessa hora, antigamente, saía muito atrito. Era muito comum cientistas falarem mal da religião e muitos religiosos dizendo que a ciência estava extrapolando. Na realidade, quando a ciência e a religião se tocam, é porque o assunto ou é religioso ou é científico. Se o assunto é religioso, a ciência não deve opinar. Se o assunto é científico, a religião também não deve opinar. Então, por exemplo, sobre a origem do universo, isso é assunto científico. Sobre a estrutura do universo, as estrelas, as galáxias, a Lua, a Terra, o Sol, etc. Isso é assunto científico. Sobre a origem da humanidade, como é que a humanidade surgiu? Foram criados mesmo, primeiro um homem de barro e depois tirou-se uma costela e foi feito uma mulher, etc. Não, isso tudo é lenda. Isso tudo são lendas que aconteceram e que a Bíblia reproduz porque eram lendas ou pontos de vista científicos que existiam naquela época, mas que agora se aceitam que são coisas diferentes. Então, a ciência não tem competência para falar sobre religião e a religião também não tem competência para falar sobre ciência, mas é preciso verificar os pontos justos em que elas se encontram. E nesses pontos é preciso sempre que uma delas fale e os outros aceitem o que é que uma delas fale. Mas com os estudos, à medida que os estudos avançam, o senhor acredita que, no fundo, os cientistas buscam Deus, buscam a origem, buscam alguma coisa além até da ciência? Buscam, certamente que buscam. Eu tenho lido nos últimos anos trabalhos, principalmente de físicos, porque a física, entre todas as ciências, é aquela que vai mais fundo no sentido do universo. Então a física é aquela que vai mais profundamente estudar problemas que nos interessem sobre o sentido do universo. E a física, na realidade, está procurando Deus. Não achou ainda, mas muitos físicos acharam, porque são caminhos diferentes. O caminho da ciência é um, e o caminho da religião é outro. Eu, por exemplo, sou cientista há 51 anos. Eu nunca encontrei religião dentro da minha ciência. Mas encontrou Deus? Encontrei Deus, mas não dentro da ciência, encontrei Deus dentro da religião. Agora, o senhor lutava para não achá-lo? O senhor negava a Deus em algum momento? Negava sim. Eu fui ateu durante decênios. Depois, em 1953, por aí, eu li um livro que me tocou muito profundamente, chamado A Montanha dos Sete Patamares. E eu me tornei religioso na prática durante 5 ou 6 meses. Eu ia à missa, eu rezava, eu lia livros, etc, mas não acreditava em nada. No fim de 5 ou 6 meses, perdi o gás, perdi o elan e voltei a ser o que eu era, quer dizer, agnóstico. Mas aí já agnóstico à procura de Deus. E 26 anos depois, olha que eu tive paciência e Deus teve paciência comigo. 26 anos depois, eu me tornei católico. Mas tem momentos que a ciência avança tanto que extrapola limites, cria seres, faz até papel de Deus. Como fica essa situação? Cria conflitos, sim. E é por isso que se desenvolveu muito nos últimos anos uma coisa que se chama bioética. Quer dizer, a ética, a moral dos comportamentos dentro da biologia. Porque a ciência moderna toca, de fato, a ética, a moral religiosa ou não religiosa das pessoas. Esta imposição pode trazer um retrocesso para a ciência? Olha, aí é um problema, a sua pergunta é muito interessante, não sei se traria um retrocesso. O fato é que a ciência progrediu além de um ponto, além da moral tradicional.
Por exemplo, quando se faz o bebê de proveta, o especialista obtém sempre alguns embriões como garantia. Para ter um que vai produzir uma criança, ele obtém uns 3 ou 4 para garantir aquele um. E depois de obtido o embrião que ele quer, que vai dar uma criança, ele mata os 3 ou outros. É moral provocar a morte de embriões humanos em benefício de um que vai viver? Matar 3 ou 4 em benefício de um que vai viver? Eu acho que não é moral. Porque nada autoriza a morte de embriões. Não há nada que nos autorize, não há nada que nos dê o direito de praticar a morte de embriões humanos. Porque um embrião humano vai ser uma criança. Ela vai ser um adulto. E se nós matarmos, nós estamos assassinando. Esse é um questionamento moral e a ciência tem que conviver com isso. Existe um prazo para uma solução para esse assunto ou vai sempre evoluir? Olha, isso aí, a sua pergunta também é muito interessante. Porque há governos que já estão entrando, tirando direitos da ciência a fazer tais e tais pesquisas, sabe? E há muitos procedimentos científicos que não são geralmente aprovados. Não só aprovados pelas religiões, mas como também aprovados por governos. Por exemplo, existe uma religião que proíbe que os seus membros façam transfusão de sangue. Eu acho um absurdo isso. Mas na Bíblia, a Bíblia também proibiu comer carne de porco. E nós comemos carne de porco. Por quê? A Bíblia proibiu comer carne de porco porque, na época, a carne de porco era aquela que tinha maiores possibilidades de transmitir doenças. De maneira que nós não podemos aceitar a Bíblia cegamente, tal como está escrito. E pior ainda, tal como está escrito em português. Nosso padrão de comportamento tem que ser ético, tem que ser moral, mas a ética e a moral evoluem também. A palestra do professor Newton Freire Maia vai ser hoje às 8 horas da tarde do Senac, na rua André de Barros, 750, em Curitiba. Bom dia para